Boa tarde, galerinha do sexto ano. Hoje eu vou dar início, à ideia de fração, certo? Vamos iniciar esse conteúdo. O que é fração, realmente, É a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais, Então essa seria a ideia de fração, onde o numerador de uma fração ele representa quantas partes estão sendo consideradas. E o denominador representa a quantidade de partes iguais em que foi o inteiro, em que o inteiro foi dividido. E aí vem uma observaçãozinha. Toda fração cujo denominador é 10, 100, 1000 e assim por diante é chamada uma fração decimal. Aí agora vamos de exemplos. Vamos supor, que eu não sou bem de desenho, mas vamos supor que isso aqui seja um bolo, E esse bolo ele foi dividido em 4 partes. Então, o denominador seria 4, Aqui, ó, que seria 4. E aí, ou melhor, vou fazer no outro lado que fica até melhor de fazer, certo? Bora lá, vou apagar aqui. Vou apagar aqui. No caso aqui foi dividido em 4 partes, então ele ia ficar, o denominador ia ficar 4 sobre, Então, só que foi tirado o que? Um pedaço. Esse um pedaço ele é o numerador, certo? Seria isso aqui, 1. Então significa o quê? Que esse é o total de partes que foi dividido o bolo, no caso o denominador, certo? E 1 seria a parte que foi retirada, que seria de 1/4, Então seria o numerador. Certo, pessoal? Então essa ficaria, a fração em relação a esse exemplo, certo? E aí, vamos supor que eu tirei um pedaço, Outra pessoa tirou um pedaço e assim por diante. Foi tirando, foi tirando, foi tirando. Ele se tornou o quê, Se tornou o quê? Se tornou 4 sobre 4. No caso aqui, como é que se chama, se fala, leia essa fração? 4 sobre quartos, Então seria 4 quartos, por exemplo, na verdade, 4 quartos. Então significa que foi 4 pedaços divididos e esses 4 pedaços foram distribuídos para cada pessoa, se tornando 4 quartos, se tornando 4 quartos. E isso representa 1, que seria o inteiro, Então o bolo foi distribuído por inteiro, certo? E isso significa a ideia de fração, beleza? Vamos dar continuidade no assunto. Continuando, galerinha. Vou falar sobre leituras de frações. Não tem todos aqui, certo? Eu vou falar esses aqui de início e vou colocar mais, falando sobre mais leituras, de frações. Por exemplo, 1 sobre 2, nós falamos na leitura de frações, nós falamos 1/2, certo? 1/2. Quando tem 2 sobre 3, nós falamos 2/3. Quando tem 3 sobre 4, nós falamos 3 quartos. O 4 quartos, como no exemplo anterior, 5 quartos, e assim por diante. Quando tem 4 sobre 5, nós falamos quartos quintos, certo? Quartos quintos. Quando tem 5 sobre 6, nós falamos 5 sextos, Quando tem 6 sobre 7, nós falamos 6 sétimos, ou 7 sétimos, 8 sétimos, 9 sétimos e assim por diante. Quando tem 7 sobre 8, nós falamos 7 oitavos.
ou 5 oitavos, ou 3 oitavos e assim por diante. Quando tem 8 sobre 9, né, nós falamos 8 nonos, ou 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos e assim por diante, certo? Vamos dar continuidade, né, falando sobre as outras leituras de frações. Bora lá! Continuando, pessoal, a leitura de fração, certo? A partir do 10, 11, 12, né, 100, 1000 e assim por diante. Aqui é 7 sobre 10, mas nós temos que ler 7 décimos, ou 8 décimos, 3 décimos, 4 décimos e assim por diante, né? Décimos no caso, né? 23 sobre 100, né? Nós falamos o que? 23 centésimos, certo? 209 sobre 1000, nós temos que ler 209 milésimos, ok? Seria as leituras sobre o 10, o 100 e o 1000, certo? Mas quando o denominador é maior do que 10, né, no caso décimos, e a fração não é decimal, lemos o numerador e depois o numerador, seguido da palavra avos. No caso, 6, 11 avos, né? Quando é maior do que 10. Então, lemos a fração como 6, 11 avos. Nesse aqui, 23 avos. Nesse aqui, 5, 19, né? 19 avos. Então, todo número que for maior do que 10, né? Nós lemos assim, certo? Se fosse 33, por exemplo, então ficaria 1, né? 1 e 33, 33 avos no caso, né? 33 avos. Ou 2, 43 avos e assim por diante, certo? Então a partir, né, quando for maior do que 10, nós lemos na palavra avos. Primeiro lemos o numerador e o denominador e falamos avos, ok? Agora vamos praticar, né, os exercícios, né, e fazer um pouco da prática, não só teórico. Vamos lá. Continuando, galerinha, vou pegar algumas questões, certo, do livro de vocês, aí vocês podem ir me acompanhando, certo? Seria na página 163, eu vou deixar algumas questões para vocês resolverem e a próxima semana eu vou corrigi-la. E aí na página 163, vocês me acompanham aí, questão 1, ele fala assim: observe novamente a imagem da página 160 em relação ao total de balões, né, na cena. Escrevam uma fração que represente a quantidade de balões. Item A, né? Então eu estou na página 163, 163. Eu estou na questão 1, item A. A item A seria os azuis, os balões azuis. Qual a fração que representa os balões azuis? E aí nós vamos ver, né, na página 160, acompanhe aí comigo. Página 160, quantos balões tem? Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então o total de balões seria 15. Né? O total de balões seria 15, onde ele fica no denominador. E quantos balões azuis tem? 1, 2, 3, 4. Então a resposta ficaria 4, né? 4 sobre 15 avos, né? O 4, 15 avos, na verdade. Então a resposta seria 4, 15 avos, certo? Item B. Item B ele quer saber Item B, os verdes. Ele quer saber os verdes, né? Os verdes. Seria quem os verdes? Seria... Sabemos que o total é 15, né? Então ficaria o quê? Quantos balões verdes tem? 1, 2, 3. Então ficaria 3 sobre 15. Ou melhor, 3, 15 avos. Certo? Item C. Item C, ele quer saber o quê? Vermelhos.
né? Vermelhos. Vermelhos. Então os vermelhos seria quem? Sabemos que o total é 15 balões. Então ficaria 15. Sobre quem? Quantos vermelhos tem? 1, 2, 3, né? 3 balões, não é isso? Seria 3 balões. 1, 2, 3. 3 balões também. E o item D, por último, seria os amarelos. Amarelos, né? Amarelos. Seria o total de 15 sobre quem? 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 15 sobre 5, né? Então essa seria a resposta da questão 1, né? Da página 163. Questão 2. Questão 2. Ele fala assim: escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. Aí ele coloca um triângulo, onde esse triângulo ele tem outros triângulos dentro e ele tem esse aqui pintado, esse triângulo aqui. Significa qual o total de triângulos que tem aqui dividido? 1, 2, 3, 4. Então aqui ficaria 4 sobre quem? Como foi pintado só 1, então ficaria o quê? 1 quarto. Olha a resposta, né? A B seria um ciclo, onde esse ciclo tinha que 7, né? Ó, 7. 4, quando eu passar aqui, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. E aí foi pintado 1, 2, 3, 4. Como é que é uma fração que represente isso? 4 sétimos, né? 4 sétimos. A item C. Item C seria um quadrado, um retângulo, na verdade, que tem esse lado tá pintado aqui, tá pintado, 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 né? Como é que representa essa fração? Total de partes foi 6 partes divididas e o total de pintados foi 1, 2, 3, 4, 5. Então ficaria 5 sobre sextos, né? 5 sextos no caso. E o item D ficaria, né, um quadrado, onde esse quadrado ele foi dividido, né, em 8 lados, né? Então ficaria 8 no caso do denominador e foi pintado 3 partes, então ficaria 3 oitavos, né? Seria essa a resposta, né, da segunda. Vou responder a última, que seria a terceira, e vai ficar as outras atividades para vocês, ok? Só um minutinho, bem rapidão. Bora lá. A última seria a terceira, que ele fala assim: observe como podemos calcular 2 quintos de 240. Então vai ficar como? Isso aqui fica, você pega primeiro 240, que divide por 5, né? Que na própria questão de vocês tem, que vai dar igual a 48. E pego 48 e multiplico por 2, que vai dar quanto? 96 ml. E aí ele fala, agora determine a medida, né, correspondente a 3 quintos, né? 3 quintos de 240. Vai ficar como? Você vai pegar 240 dividir por 5, que nós já sabemos que dá 48, e vai pegar 48 e multiplicar por 3, que vai dar 144 ml. Então essa seria a resposta, e aí vai ficar a atividade para vocês, né, que é página 164 e página 165, certo? Um bom estudo para vocês e até a próxima semana.